Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Aqui é a Dani Monteiro. E nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um recurso super bacana, sobre uma possibilidade muito bacana que é usar o Postgre como um serviço no Azure. Dani, isso é muito melhor do que eu criar o meu banco de dados Postgre aqui no meu servidor? Cara, isso depende muito do seu cenário. Depende muito do contexto da sua organização. Porque quando eu compro o servidor, quando eu faço toda a configuração da infra, quando eu tenho todo este controle, normalmente a sua organização vai fazer o quê? Vai comprar um servidor, você vai dimensionar um servidor de acordo com as suas necessidades, e a organização faz o quê? Investe. Ela investe o dinheiro para fazer a compra de toda a infraestrutura necessária. E isso é o que a gente chama de CAPEX. A outra possibilidade é utilizar um serviço e pagar mensalmente pelo uso desse serviço. Isso é um custo de operação, é um custo OPEX. Importante saber também que eu tenho aqui a possibilidade no Azure, por exemplo, de criar uma máquina virtual e nessa máquina virtual eu instalar o Postgre. Isso a gente chama de IaaS. A gente está usando a infraestrutura como um serviço e eu, Daniele, como DBA, não preciso me preocupar com o servidor, com a memória, com o processador, enfim. Eu compro a infraestrutura. E aí eu tenho como responsabilidade lidar com as atualizações do Postgre, com a instalação, com a configuração de segurança. Quando eu opto por usar o serviço do Postgre, eu estou usando aquilo que a gente chama de DaaS, Database as a Service, onde eu vou pagar, eu tenho toda a plataforma, eu tenho todo o hardware já configurado e de responsabilidade da Microsoft. Eu preciso configurar o meu banco de dados. Por quê? Porque o que eu estou pagando é pela capacidade de armazenamento e processamento dos meus dados. Então, não tem melhor e não tem pior. Para você que está ouvindo esse vídeo, ele faz parte de um post no meu blog de beforebeginners.com sobre o Postgre como um serviço no Azure. Por que eu fiz essa opção no blog? Porque o blog é voltado para desenvolvedores iniciantes. Então, a criação do ambiente, a configuração é super legal para o DBA. Tá? Então, para um desenvolvedor, o que interessa é ter um ambiente e ele poder acessar, criar seu banco de dados, salvar os seus dados, manipulá-los da maneira que for conveniente para a aplicação. Então, eu, DBA, adoro configurar o banco de dados. Acho uma tarefa bem bacana. Eu gosto da ideia de ter esse controle, mas nem sempre isso é plausível no contexto da minha aplicação. Então, eu estou aqui na interface aqui do Azure, vou digitar aqui na consultinha Postgre, olha que você vê que ele já me deu algumas opções, e aí aparece aqui, base de dados do Azure para servidores Postgre. Tranquilinho, vou acessar, vou criar uma nova base de dados. Gente, entenda que o que ele está chamando de base de dados na realidade é um servidor, tá? Dentro desse servidor eu posso ter várias bases de dados de acordo com aquilo que eu preciso. Então, o nome vai ser DB4B Server. A subscription, para quem não conhece muito de governança do Postgre, subscription é um agrupamento de recursos, pense numa caixa onde você coloca tudo o que você quer, e essa caixa, tudo que está dentro dessa caixa está dentro do mesmo ciclo de cobrança, e se eu excluir a minha subscription, eu excluo tudo que está dentro dela. Para organizar essa subscription, eu tenho grupos de recursos que agrupam também coisas que eu preciso. Tudo que se eu excluir o meu resource group, eu excluo automaticamente tudo que tem dentro dele. Quando eu seleciono a origem, isso aqui é bacana. Se você quer transferir os dados do seu servidor para a nuvem, você pode fazer um backup e subir o backup aqui no Azure. Nesse caso, eu vou criar um servidor em branco. Qual é o nome da seção? DB4B. Aceitou. Qual é a senha? Então, a senha tem alguns critérios de segurança. Cuidado aí para você não esquecer depois. Localização. Gente, onde estarão os meus dados? Escolha os dados, a região mais próxima do seu negócio. Se o seu banco de dados está sendo criado para atender um cliente que está na Austrália, na Coreia do Sul, crie o seu banco nessas regiões. Neste caso, região sul do Brasil. Qual é a versão do Postgre que você quer utilizar? Isso é bacana. O serviço pode ser criado de acordo com a versão que você precisa. Eu vou utilizar 10. Escalão de preço. Isso aqui é bem importante.
Por quê? Porque aí, de repente, você começa a escutar, ai, o meu banco de dados está lento, não aguenta a quantidade de conexões que eu tenho. Provavelmente você não escolheu uma faixa de preço adequada. Para o Postgre, existem 3 faixas de preço. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre a cobrança. No nível básico, eu tenho a geração 4 e 5 de computação, tenho um limite de 2 vCores e um armazenamento de até 1 TB. Período de retenção para todas as camadas é de 35 dias. E conforme eu vou ajustando aqui os recursos, o preço vai sendo modificado aqui do lado. Isso é bem bacana porque você já sabe o quanto você vai gastar. Então, vamos conversar um pouquinho só. O que é a geração de computação? A geração de computação são até 24 CPUs lógicas, tá? Baseadas nos processadores Intel E5 2673V3. Eles têm 2.4 GHz. Um vCore é igual a um núcleo físico. E são 7 GB por núcleo com SSD anexado. A geração 5 são até 80 CPUs lógicas baseadas nos processadores E5 2673, mas aí é V4 de 2.3 GHz. Um vCore é igual a uma hiperthread. São 5.5 GB por núcleo, SSD e NVMe mais rápido. Então, o modelo vCore, qual que é a ideia, né? Por que aqui você escolhe a geração, para você saber qual é o hardware, quais são as CPUs, e o vCore permite que você dimensione os recursos de computação e armazenamento de forma independente. Então, você consegue ter o melhor desempenho e otimizar o seu preço. Então, você escolhe aqui a geração, quantos vCores você quer e qual é o armazenamento, o preço é ajustado. Na camada básica, a redundância é local. Se você escolhe a camada de fins gerais, você tem mais vCores disponíveis, né? E você também pode usar georredundância, ou seja, seus dados estão disponíveis em mais de um local. Você pode, se tiver um desastre no data center do sul do Brasil, você tem os dados em outro data center também. Otimização de memória, tenho mais vCores disponíveis, o preço é bem mais alto também. Tenho mais espaço, então aqui são 4 teras de armazenamento. E também tenho aqui a possibilidade de dados georredundantes e 35 dias de backup. Cuidado, tá, com as configurações de backup. Por quê? Porque normalmente elas são regidas por lei. Então, vê o seu negócio, quanto tempo ele precisa de retenção de backup. Outra coisa, ficou na dúvida, né, sobre o que é um vCore, quais são as características de cada camada de cobrança, o que eu tenho disponível, o armazenamento é SSD, é Premium, não é? Clica no linkzinho que está aqui do lado, ó, e dá uma olhadinha em todas as configurações, é bacana entender o porquê que você está pagando, isso te faz um arquiteto melhor. Você vê que eu tenho vários aqui abertos. Então, escolhi tudo, é só apertar em criar e o seu banco de dados vai ser criado do jeitinho que você estava esperando. Então, vou dar uma pausa no vídeo e já voltamos com o nosso banco de dados Postgre lá no Azure criado. Banco de dados criado, vim aqui em notificações, ir para o recurso e aí vai me abrir essa telinha aqui já na descrição geral do meu servidor Postgre criado lá no Azure. Então, dá uma olhadinha, ó, grupo de recursos, o estado, ó, meu banco está disponível no sul do Brasil, qual que é a subscription e o ID, qual que é o servidor, isso aqui é um dado importante, tá? Por quê? Para eu me conectar em um servidor eu tenho que saber o nome dele. Qual é o nome do administrador, qual a versão do Postgre, qual a configuração de desempenho e o SSL, configuração de segurança ativado. Então, aqui ó, eu tenho um gráfico de monitoração mostrando o que está sendo usado e as 3 bases de dados. Eu não criei nenhuma base, essas são bases default. Então, o que mais que eu acho bacana aqui? Algumas definições. Eu quero me conectar neste banco de dados usando o pgadmin, beleza? Então, eu preciso fazer algumas configurações. Eu vou aqui em segurança, ó, permitir acesso, vou colocar o meu IP. Então, o meu
meu computador, minha máquina vai conseguir acessar esse banco. Vou permitir acesso dos serviços do Azure e como é um banco de teste, eu vou desativar o SSL. Guardo e tá tudo certo. As definições de segurança vão ser armazenadas. Dani, como que eu me conecto no servidor? Ó, cadê esse... Opa, deixa ele terminar de salvar. Foram salvas. Ai, tudo bem. Eu venho aqui. E aqui, ó, string de conexão com todas as possibilidades. .NET, Java, Node, PHP, Python, Ruby. Então, tá tudo aqui bonitinho. Importante, quero configurar algum alerta. Então eu venho aqui e consigo criar novas regras para ter alertas específicos. A gente vai ver isso mais para frente. Opa, voltando aqui para o meu servidor. Métricas também são bacanas, então você vê que assim, tem muito recurso. Tá? Nos próximos posts lá do meu blog de Before Beginners, a gente vai ver alguns que são bem bacanas. Deixa eu ter certeza aqui que as configurações de segurança foram salvas, e agora o que a gente vai fazer? Vai acessar esse servidor com o pgadmin, que é o client. Normalmente, quando eu instalo o Postgre na minha máquina ou tenho no meu servidor, eu uso o pgadmin para me conectar no Postgre. Então, vamos ver como funciona aqui a conexão do pgadmin para o meu banco que está aqui no Azure. Servidor criado, eu estou aqui com o pgadmin aberto. Então, vamos conectar o pgadmin no meu banco que está lá na nuvem. Então, eu vou vir aqui na descrição geral. Eu preciso, meu primeiro dado necessário é o nome do servidor. Então, vou copiar. Vou vir aqui, servers, create server. Então, primeiro, qual que é o nome? Eu vou pôr de Before. Conexão, qual que é o host? Acabei de copiar. Qual que é o nome de usuário? Tá aqui, ó. Vou copiar também. Qual é a senha que eu falei para não esquecer? Porque eu sou a rainha de esquecer senhas. Vou salvar. SSL não está habilitado, não precisa de nenhuma configuração avançada. Salvo. E aí eu vou ter conectado o pgadmin no meu banco lá no Azure. Então, vamos fazer um teste? Ó, eu tenho aqui as databases. Lembra que eu mostrei aqui, ó? Quais são os bancos de dados que tem aqui? Postgre, Azure Maintains, Azure SYS estão aqui. Poxa, eu vou criar uma nova base de dados. Então, create database. E você vê, é bonitinho, né? Porque eu vou criar uma base de teste. O owner vai ser o db4b. Save. Ignorem o meu lado AD nesse momento, tá? Porque como eu só teste, eu tô avacalhando, criando uma base com nome bem intuitivo. E ó, é legal porque aqui se consegue já colocar algumas configurações bacanas aqui de segurança, parâmetros. Então, é bem legal. E qual que é o comando para criar a base de dados. Save o objeto. E aqui está minha base de dados teste. Vamos dar uma olhadinha lá no... Tenho aqui uma série de definições, é bem legal. O pgadmin é uma ferramenta que eu gosto bastante, ó, onde foi criado. Ele me dá muitas informações bacanas para o meu dia a dia de DBA. Momento DBA Nutella. Então, ó, criei aqui uma interface gráfica, ela é sempre mais fácil. Então, depois nós vamos ver o que são cada um destes itens aqui, ó. Então, dentro do Schema Public, eu posso vir e criar, por exemplo, uma tabela. Tá aqui embaixo, né? Não foi legal a posição, mas Create Table. Então, eu venho aqui, qual é o nome da tabela? Tabela 1. De novo, meu lado AD, né, tem que ser ignorado. Qual que é o table space? Vou colocar aqui no default. Criei uma tabela. Gente, a gente vai ver isso com mais calma. É só para você ver que eu consigo manipular
o banco de dados que eu criei lá no Azure, eu consigo manipular aqui do PGAdmin. E o PGAdmin poderia estar em outra máquina, tá? É porque, por coincidência, aqui vocês estão vendo na minha, e o meu servidor, embora a gente tenha criado aqui no meu notebook, ele está lá na nuvem, está lá no Azure, em algum lugar que não vem ao caso. Interessa que eu consiga acessá-lo. Então, criei aqui. Vamos ver aqui no... Vamos atualizar aqui a... Vou clicar aqui de novo para atualizar. E aí, ó, bases de dados. Você vê que, ó, tá atualizando e já vai aparecer que eu tenho uma base teste que eu criei lá no PGAdmin. Então, gente, é isso que eu queria mostrar. É super simples, tá? As ferramentas gráficas não são do mal. Talvez mais para frente a gente até dê uma olhadinha em outras ferramentas para você ter uma ideia e não ficar viciado no PGAdmin, porque o PGAdmin realmente é muito legal. A criação de uma base de dados lá no Postgre é super tranquilo. Uma base de dados Postgre lá no Azure é super tranquila. Se você não tem uma conta no Azure, cria sua conta, faz seus testes, cria seu banco de dados, manipula. Você vai ver daqui a alguns dias que é bem fácil de trabalhar com o Postgre. Vamos ver também como criar uma base de dados MySQL, MariaDB, e você vai ver que criar essas bases de dados no Azure é muito tranquilo. O que importa é você saber o seu requisito de negócio, saber efetivamente aquilo que você precisa. Porque aí quando você sabe o que você precisa, você faz as melhores escolhas, a sua organização sai ganhando porque gasta menos e você como profissional cresce a cada dia. Esse vídeo eu quis fazer diferente. Primeiro eu apresentei o vídeo, agora eu me apresento formalmente para vocês. Dani Monteiro, mestre em Engenharia da Computação, Microsoft MVP, MongoDB Female Innovator, 50 Hackers to Follow da Gamma Academy, colunista da eMasters, TEDx Speaker. Sempre estou participando de vários eventos, é fácil de me achar. No dia 1º de dezembro, eu e a Sulamita Dantas vamos dar um curso de MongoDB em BH. Vai ser bem legal. Você não precisa conhecer o MongoDB, mas eu tenho certeza que você vai sair de lá conhecendo e conhecendo bastante. As inscrições ainda estão abertas, bit.ly/mongodb_bh. Você vai ser muito bem-vindo e tenho certeza que você vai adorar. Sou autora do blog de Before Beginners, que eu adoro. Para você me achar em qualquer rede social, Dani Monteiro DBA. Vai ser um prazer conversar com você sobre banco de dados. Todos são extremamente bem-vindos. www.consulting é o meu site. Lá você consegue saber toda a agenda de cursos e aí para 2019 vários cursos bacanas chegando. Tem o MongoDB avançado, tem um curso só de modelagem de dados com o MongoDB, tem curso sobre Lei Geral de Proteção de Dados, tem curso de Lei Geral de Proteção de Dados para DBAs, então muita coisa bacana, fique atento às datas, se inscreva e tenho certeza que você vai gostar bastante. Gente, muito obrigado. Se inscreva aí no canal, indica para os amigos. Se tem alguma coisa que você acha legal falar, me dá um toque, a gente tenta conversar, tenta gravar um vídeo. E muito obrigada, indica para os seus amigos, curte o canal, fala comigo, vai ser um prazer. E até o próximo vídeo.